Boa tarde, quinta etapa. Hoje nós vamos iniciar o estudo da equação do segundo grau, só que antes nós vamos dar uma revisãozinha em alguns termos que serão utilizados no nosso tema, né? Primeiro, saber o porquê desse nome, equação de segundo grau, por isso esse tema aqui, grau de uma equação, e também esse termo incógnita. Primeira coisa, quando vamos olhar para uma equação, é sabermos identificar a incógnita. Incógnita, gente, é aquilo que a gente não conhece, é um termo desconhecido. Ele na equação é representado por uma letra. Nesse primeiro exemplo aqui, a incógnita é o x. Aqui é um elemento que eu não sei quem é ele está simbolizado por uma letra. Ele representa um número. Na segunda equação, nós temos dois termos desconhecidos. Nós temos o x e nós temos o y. Então, esses dois termos são as nossas incógnitas, né? Nós temos a incógnita x e a incógnita y. Nesse terceiro exemplo, nós temos uma inequação, né? Porque você não tem uma igualdade, você tem uma desigualdade aqui. O nome disso daqui é inequação. Também ele possui incógnita, e nesse exemplo aqui o termo desconhecido é o x, a incógnita que é x. Já nesse quarto exemplo, observe que todos os valores são conhecidos. Então, nesta equação aqui eu não tenho incógnita. Então, vocês perceberam o que é uma incógnita? Incógnita é um termo que representa um número desconhecido e é representado por uma letra. Agora que nós sabemos o que é incógnita, nós vamos agora definir o grau da equação. Então, aqui nesse exemplo A, eu tenho uma equação, que é a igualdade entre dois termos, e a incógnita que é x, e o expoente dessa incógnita é 1. Professor, não estou vendo expoente nenhum. Quando não tem expoente, é porque o expoente é 1. Ele fica de forma imaginária, eu não preciso escrever. Quando não tem nada é porque é 1. Portanto, essa primeira equação é do primeiro grau. Olha a incógnita aqui, x, incógnita x, e o expoente dela é 1. Quando não tem nada é 1. Então, são equações do primeiro grau. Observe na letra B que eu tenho aqui a incógnita x também no primeiro exemplo. No segundo exemplo, eu também tenho incógnita x. No primeiro exemplo, o expoente do x é 2, então aqui é uma equação do segundo grau, porque o expoente é 2. Aqui o expoente era 1, expliquei para vocês que quando não tem nada é 1. Então, primeiro grau, aqui o expoente é 2, segundo grau. Aí você observa que essa também é uma equação do segundo grau, mas vocês poderiam me perguntar, professor, mas eu estou vendo aí duas incógnitas. Primeiro, não são duas, é uma incógnita, incógnita x, ela se repete, eu tenho um x aqui e tenho um x aqui, né, no segundo termo. Então, eu tenho um elemento aqui, x, eu tenho um elemento 2x, o x é uma incógnita, a incógnita aí é x. Agora, eu vou olhar para o expoente 2, e aqui eu tenho também o expoente 1. Então, quando eu tenho aqui duas incógnitas com expoente diferente, que grau é essa equação? O grau dessa equação é o grau da incógnita que tem o maior expoente. Então, esse x está elevado a 2. Então, aqui é uma equação do segundo grau. No terceiro exemplo, o x está elevado a 3. Então, é a equação do terceiro grau. Professor, também na letra C eu tenho uma outra equação, onde eu tenho a incógnita x, uma com expoente 1, uma com expoente 2, uma com expoente 3. E aí é do primeiro grau, do segundo grau, é do terceiro grau. A equação leva o nome do grau do expoente de grau do expoente maior. No caso, o expoente maior é o 3, então, portanto, é uma equação do terceiro grau. Então, gente, com essa aula vocês já são capazes de responder a questão 1 e a questão 2 da página 31. Eu tirei a foto, mandei para vocês. Então, continuando o nosso vídeo. Vou dar aqui a página. Eu também mandei a foto desta página para vocês, né? Equação do segundo grau, que é o que nós vamos estudar agora. Equação do segundo grau, né? O primeiro tema aí, o primeiro título é
estou com o ventilador ligado, porque é impossível dar aula sem o ventilador. Ou o ventilador ou o ar-condicionado, a gente usa o mais barato, que é o ventilador. E aí fica mexendo com as páginas. O primeiro título é Reconhecendo uma equação do segundo grau com uma incógnita e seus elementos. Né? Vocês já aprenderam como é que eu defino que uma equação é do segundo grau, olhando para o expoente da incógnita. Né? Então, vocês vão fazer aqui uma breve leitura e vão estudar e vão identificar os elementos de uma equação do segundo grau. Aí ele começa dando exemplo, aqui um terreno, aqui um exemplo de uma equação. Aí o que interessa, ele botou achurado aqui, né, que é esse termo em destaque. Toda equação com uma incógnita pode ser escrita na forma. Então aqui é a forma geral de uma equação do segundo grau. Ela sempre vai vir com 3 termos. Essa é a forma geral. Professor, e se eu ver uma equação e não tiver esses 3 termos? É porque ela é incompleta. Mas o termo está lá, é porque o valor dele é 0. E como aqui é uma soma e o 0 é o elemento neutro da adição, então eu não preciso colocar. Então eu vou ter 3 termos, né? Tem o primeiro termo com a incógnita elevada a 2, o segundo termo com a incógnita elevada a 1 e o terceiro termo não tem incógnita. E isso igual a 0, é uma equação do segundo grau. Então essa é a forma geral da equação do segundo grau. Aí ele começa botando exemplo aqui e aí colocou um exemplo aqui numérico. Aqui um exemplo real. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Por quê? Porque está aqui o incógnita elevado a 2. Então, tem um elemento, que é a incógnita elevada a 2, né? Professor, mas aqui está dizendo que na forma geral é o AX2, e aqui está só o X2. Esse A, gente, do AX2, é um número que multiplica o X elevado a 2. No nosso caso aqui, deixa eu voltar a definição aqui da câmera, voltou. No nosso caso aqui não tem nenhum número multiplicando o x2. Quando não tem nenhum número, é porque o número que está do lado é o 1. Então eu tenho 1x2 menos. Notem que lá no x eu tenho b. Lembrando que esse A, B e C são coeficientes, são números. Estou representando ele aí por letras. No caso aqui o A é 1, o B é menos 1 e o C... Notem que o C não tem incógnita, então é um número isolado. Nesse nosso exemplo, o C é esse número menos 870, é um número que não tem incógnita. Então, nesse nosso exemplo aqui, o A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 180. É o que vocês vão tirar da leitura. No nosso segundo exemplo aqui, nós temos uma equação, observa que ela está incompleta e ela não está na sua forma geral, que uma equação do segundo grau, eu tenho todos os termos no primeiro membro e no segundo membro eu tenho 0. Aqui não, eu tenho 2x elevado a 2 igual a 162. Então, esse 162 eu tenho que voltar ele para o primeiro membro. Como ele é positivo, ele volta negativo. Olha aqui, ele fica negativo. Então, se ele sai do segundo membro e vai para o primeiro, ele é positivo, vai negativo, no segundo membro não fica nada. Então, no segundo membro fica o 0. Então, eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Quem é o coeficiente A? É o 2. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é o número que multiplica o x, e o x não está aqui, o x elevado a 1. Então, é porque o coeficiente B é 0. E quem é o coeficiente C? O coeficiente C é um coeficiente que ele não está... Ele não tem incógnita ligado a ele, né? Ele está sozinho, ele está isolado. Então, no nosso caso aqui, o C é o menos 162. Então, o que vai ser explicado aqui. Então, voltando na página seguinte, a gente tem um exemplo. E vou botar aqui um peso aqui para ficar melhor para explicar para vocês. Nós temos exemplos de equação do segundo grau, onde eu tenho aqui o primeiro exemplo. Eu tenho 3x elevado a 2 mais x mais 8, onde ele separou aqui os coeficientes. Quem é o coeficiente A?
É o termo que está do lado da incógnita que está elevado a 2. Quem é? É o 3. Quem é o coeficiente B? É o termo que está do lado da incógnita que está elevado a 1. E quem é que está do lado dele? Quando não tem nada, é porque é o 1. Então, o B é igual a 1. E quem é o coeficiente C? C é o coeficiente que fica sozinho, sem nenhuma incógnita. No caso, aqui é o número mais 8. Então, os coeficientes é 3, 1 e 8. Isso é muito importante na hora de se resolver uma equação de segundo grau. Se eu não souber identificar os coeficientes da equação, eu não vou conseguir resolver a equação. Eu tenho aqui um outro exemplo, aqui, uma equação de segundo grau. Notem que a incógnita aqui mudou, agora não é x, é y. Quem é o número que está multiplicando a incógnita que está elevada a 2? É o coeficiente A. E qual é o valor dele? Quando não tem número nenhum, eu já expliquei, volto a explicar, eu já falei, volto a falar, é porque o número é 1. Então, o A aqui é menos 1. Menos 1. Quem é o coeficiente B? É o termo que multiplica a incógnita que está elevado a 1. Quem está elevado a 1 é esse y aqui. E o termo que multiplica ele é o 3. Então, aqui é o coeficiente B. E o coeficiente C é o termo que fica sozinho. No caso aqui é o menos 2. Então, o A é menos 1, o B é 3 e o C é menos 2. Baseado nisso, vocês também têm agora condições de estar resolvendo essa questão da página 33.